Olá, doutor Edson, como está o senhor? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que vai, Luciano? Excelente. Só esclarecendo o nosso telespectador, doutor Edson Freitas de Siqueira é tributarista, especialista em direito empresarial, é o proprietário da Edson Freitas de Siqueira Advogados Associados, é cônsul da Sérvia e já participou de investigações sobre corrupção em sociedades anônimas da infraestrutura brasileira e empresas como Eletrobras e Petrobras. Doutor Edson, essa questão do INSS tomou conta dos noticiários em todos os jornais do Brasil e as pessoas que são aposentadas através do INSS, eles têm uma pergunta em mente. Afinal, o que aconteceu? Como operava essa fraude? E a primeira pergunta é: como o aposentado pode saber se ele foi vítima da fraude do INSS? Essa pergunta é uma pergunta bastante complexa a partir do aspecto do seguinte: quem está praticando a fraude hoje? Quem está praticando a fraude hoje é quem controla o sistema de previdência. Isso ocorre através do Ministério da Previdência, do Ministério do Trabalho, dos sindicatos associados ao Ministério da Previdência e ao Ministério do Trabalho, autorizados a criação, inclusive, desses sindicatos pelo Ministério do Trabalho, e quem preside o INSS. Quem que indica o presidente do INSS? É o ministro do Trabalho e o ministro da Previdência, via de regra, e o presidente da República. Então, vamos configurar a questão do prejuízo às pessoas que indicaram os gestores atuais que estão praticando fraudes. Então, nós vamos ter o primeiro governo do presidente Lula inicia em 2003, final de 2013. Então, nós temos que perceber que essa fraude pode estar ocorrendo a partir dos seus articuladores desde 2003. Então, o aposentado, quem está no sistema de previdência, tem que vislumbrar que ele possa estar sendo vítima de diversos tipos de fraudes desde 2003. Então, para se ter com precisão o tamanho da fraude, é necessário voltar nessa cronologia, iniciar-se as pesquisas em 2003. Como fazê-lo? Eu sugiro que a simples acesso ao sistema de previdência, que hoje tem uma página que a gente acessando o Gov e aspecto do INSS, há uma página que se permite fazer o pedido dos extratos. Contudo, ela não permite que a gente faça o pedido dos extratos de 2003 para cá. E isso é essencial, porque a fraude do desconto ocorre através do quê? De uma pseudo-autorização que o pensionista dá para que ingressem na sua previdência e descontem automaticamente débitos. Atualmente foi revelada essa fraude de 6 bilhões, que diz respeito a que foram criadas associações e sindicatos autorizados pelo Ministério do Trabalho, cujo ministro foi indicado pelo presidente da República, e que, aliado ao ministro da Previdência, nomeou o presidente do sistema de Previdência, e eles, credenciando esses sindicatos, fizeram um acordo, uma associação com a Previdência e permitiram que fossem enviados a eles autorizações onde cada beneficiário autoriza que fosse debitado em sua conta, seja lá o que for. Poderia ser um empréstimo consignado, poderia ser um desconto do caso de sindical, como se tivesse sido autorizado, como também poderia ser uma fraude que vem acontecendo desde 2003, que eles estão descontando seguros e também assessoria jurídica dos aposentados. Em torno de R$ 40 mensais de assessoria jurídica para muitos dos aposentados. Então, existem escritórios de advocacia no Brasil inteiro recebendo desde 2003 e talvez recebendo, pelo que eu sei... Desde 2003, entendi. Professor, só uma questão. O senhor, então, está me dizendo que cada caso é um caso, é isso? Cada aposentado pode ter sido fraudado de diversas formas diferentes. De diversas formas diferentes. Esse grupo que está aí fraudando, está fraudando desde 2003. Então, é necessário ver as modalidades. Eles começaram com descontos até de assessoria jurídica. Depois migraram, na época, não sei se se recorda, teve um ministro que foi preso durante o governo da Dilma, que praticava desconto de seguros sem autorização também na Previdência. Esquemas de seguros que não eram pagos, esquemas de assessoria jurídica que não eram dadas e que sequer sabiam os aposentados que tinham essas possibilidades. Então, como pedir isso? Na página do Gov, ele não vai ter informação suficiente, ele vai ter só nos últimos 4 anos. Eles já estão fazendo de propósito porque o governo está enganando a população. Eles estão limitando isso a uma questão de Código de Defesa do Consumidor ou Código do Civil,
que estabelece que a prescrição ocorre em 3 anos ou 5 anos. Só que quando a apreensão, a apropriação indevida, o roubo, o furto, ocorre por meio criminoso, se buscar a restituição do valor e a indenização por meio de ação penal, a prescrição está ligada à quantidade da pena. E as penas que envolvem essas práticas vão dar mais de 30 anos de pena. Então, é possível buscar, sim, a revisão desde 2003, desde que iniciou o governo que pratica, que tem as pessoas que estão envolvidas hoje na fraude. O atual ministro do Trabalho, Carlos Lupe, por exemplo, foi ministro no governo Dilma, e antes disso também ligado ao governo Lula. Então, os articuladores do crime de hoje são os mesmos de 2003 para cá. Então, como é que se obtém isso? Através de uma ação de produção antecipada de prova, onde tem que se pedir individualmente ou coletivamente o exame de todos os descontos desde 2003, apontando descontos pagos a escritórios de advocacia. Olha, existem uma quantidade enorme de escritórios de advocacia que recebiam valores mensais em torno de R$40 mensais, mais de 30, 40 milhões por mês, desde 2003, para prestar assessoria jurídica a aposentados que sequer sabiam que tinham. Professor, desculpe lhe interromper, mas uma perguntinha na sua opinião, isso é uma orientação que eu acho que é importante para o nosso telespectador, os aposentados devem procurar entrar individualmente, coletivamente, vale a pena buscar na justiça a restituição desses valores? Qual é a sua opinião? Olha, a minha opinião sempre vale, sabe por quê? Se nós pegarmos um desconto fajuto, que tem roubado pouco, R$20 por mês, se nós pegarmos 10 anos, são 120 meses. Isso vai dar em torno de R$30 mil se nós atualizarmos mais do que isso. Se a gente considerar que tem que ser restituído em dobro, dá R$60 mil. Então, cada aposentado, por mais ínfimo que seja o desconto, ele pode pensar num universo de R$40, R$50 mil por indivíduo. Se nós pegarmos essa fraude maior que está acontecendo agora, dos descontos sindicais, e ainda os empréstimos consignados, que já se avizinha aí, números de 30 bilhões de reais, e pegarmos essas assessorias jurídicas, os valores vão ser expressivos individualmente se considerarmos um universo de 10, 12 anos, se não um pouco mais. Então, eu sugiro que mesmo individualmente, ou melhor, coletivamente, para dividir custos, apesar que a demanda seria na Justiça Federal, envolveria denúncias ao Ministério Público, isso tem poucas custas. Então, individualmente é possível, como também coletivamente é possível, e melhor a nível de mobilizar a máquina no levantamento dos descontos ilegais. E como acontece, desculpe, professor, mas como acontece essa mobilização coletiva? A partir de uma associação? A partir de que tipo de... A primeira coisa que eu tenho que orientar as pessoas, vai ter que ficar muito alertas, é que tem orientações do governo dizendo que procurem seus sindicatos, mas são os sindicatos que estão lhes roubando. Então não pode ser sindicato e associações ligadas ao Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, nos últimos anos, autorizou mais de 3 mil criações de sindicatos. Não é a troco de nada, né? Nunca se teve tanto sindicato e associação no Brasil de empregados do que ocorre agora e desde a época do primeiro governo do atual presidente. Isso foi utilizado como uma estrutura de roubo. Uma estrutura de roubo, eu digo bem assim, porque ninguém ingressa voluntariamente no sindicato. Eles estão sendo forçados através de legislações e de maracutaias e fraudes, como a gente está vendo aí agora. Eu gostaria, eu não sei se eu tenho tempinho para ler aqui, os crimes que envolvem essa prática, porque nós temos que fugir. Eu alerto a todos. As orientações que eu vejo hoje nos meios televisivos, na imprensa, nos procuradores, mesmo pelo TCU, está se falando, se vão pedir a restituição em dobro, etc. Então está se invocando o Código Civil, está se invocando o Código do Consumidor. Mas como o Código do Consumidor, se eu não autorizei uma relação com uma seguradora, se eu não autorizei uma relação com o sindicato, eu não sou cliente. Não existe uma relação jurídica que permita me enquadrar numa relação civil ou consumerista. Então eu não posso estar sujeito à prescrição de 3 anos da área civil ou de 5 anos do consumerista. Então, preste atenção, estão cavando uma armadilha para os senhores. Inclusive, houve um projeto de lei agora dizendo que o governo é que teria que restituir. Mas está falando em 5 anos, mas não é 5 anos. Se entrar com os pedidos via área criminal, se fizer uma denúncia criminal pelos crimes praticados, e como assistente da acusação pedir a restituição do valor que foi roubado, mais uma indenização no valor da dobra,
e mais indenização por danos morais e coletivos, nós vamos ter presente, inclusive, agravantes criminais, e esses crimes foram praticados contra idosos, contra pessoas sem meios de poder de defesa, pessoas pobres, no interior, agricultores aposentados, a grande massa que se está roubando. Se fala hoje que os empréstimos compulsórios, veja bem, entre os esclarecidos, houve reclamação no INSS protocolada de mais de 30 mil empréstimos consignados não autorizados. Imagina, sim, eu falo 30 mil reclamações, porque esses 30 mil são aqueles mais esclarecidos. E os não esclarecidos, no interior do Nordeste, no interior da Amazônia, vocês acham que eles entraram com uma reclamaçãozinha? Está sendo debitado o empréstimo na minha conta. Professor, só resumindo para o nosso telespectador entender, cada aposentado pode ter direito a dezenas de milhares de reais em restituição, dependendo do caso, e é interessante que eles se associem em grupos para entrar coletivamente. No fim das contas, para é isso. Fazer a via criminal, para buscar a via criminal, que através dos crimes, a indenização tem que ser pedida no processo penal, na ação penal. Se for numa ação civil, vai estar limitado pela prescrição. É tudo que esses vigaristas querem. É tudo que esses vigaristas querem. Claro. Nós temos que trabalhar de 2013 para cá. Não vamos ajudar esses vigaristas. É através de ações penais. Eu vou ler para o senhor só bem rapidamente aqui. Ó. Peculato, artigo 312. De 2 a 12 anos de prisão é a pena. Quer dizer, então, que a prescrição é de 24 anos. Então, eu vou poder sempre pedir restituição do que foi me roubado até 20 anos atrás. Peculado com desvio, reclusão de 1 a 4 anos, destinar recursos públicos para fins ilegais, que é o caso. Estelionato, porque eles estão dizendo falsificar autorizações, a pena de até 5 anos. Prescrição é 10 anos. Lavagem de dinheiro, que esse dinheiro foi retirado, está sendo lavado através até de empresas de alimentação, empresas de marketing, assessorias filantrópicas, ONGs, dando doações. Estelionato, professor, 5 anos. Uma coisa, encerrando a nossa conversa, professor. Se o telespectador quiser lhe encaminhar uma pergunta, ele pode ter um e-mail para qual ele pode lhe encaminhar uma pergunta? Pode sim. Vou dar meu e-mail, edson@edsonsiqueira.com.br. edson@edsonsiqueira.com.br. Eu tenho certeza que o senhor tem muitos esclarecimentos a dar. Eu espero que essa não seja a nossa última entrevista, pelo contrário, a TV Litoral está aberta para que o senhor venha aqui e nos dê mais esclarecimentos para os telespectadores em relação aos seus direitos e como buscar os seus direitos, especialmente nesse escândalo do INSS que está realmente abalando as estruturas aí da República. Professor, muito obrigado pela sua participação e nós vamos conversar mais sobre esse tema com certeza. Pois não. Então, eu só digo o seguinte, esse escândalo está recém-iniciando. Se buscar desde 2013, vocês vão ficar assustados. E não caiam em armadilhas. Estão preparando armadilhas, inclusive projetos de lei prevendo a restituição só de 5 anos. Ah, sim. Claro, evidentemente. edson@edsonsiqueira.com.br, está aí a dica para o telespectador. Professor, muito obrigado. Até mais. Obrigado. Bom dia.